Juventude à Conversa, todos os meses na Alto Minho FM. Juventude à Conversa, os jovens revelação do Conselho na primeira pessoa. Um programa com o apoio do Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um podcast de Juventude à Conversa na antena da Alto Minho FM, uma parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo no âmbito do Pelour da Juventude, para apresentar os jovens talentos do distrito de Viana do Castelo, em particular do Conselho de Viana do Castelo, e hoje, nem mais, temos mais um belíssimo jovem exemplar daquilo que é também a relação do associativismo no nosso Conselho de Viana. Falo-vos do Tiago Manuel Rego, 33 anos, natural de Vila de Punho, em Viana do Castelo. Olá, Tiago, muito bem-vindo aqui à antena da Alto Minho FM e ao podcast Juventude à Conversa. Olá, muito boa tarde. O Tiago, que tem, assim, já uma carreira invejável dentro daquilo que é estas lides do associativismo. Eu começo por perguntar, é uma paixão, acima de tudo, o associativismo? Não, sem dúvida nenhuma. O associativismo acho que é um bichinho que entrou dentro de mim muito cedo e que de facto foi despertando e evoluindo à medida que com mais contacto ia tendo precisamente com este meio. E sem dúvida nenhuma que aquilo que fui aprendendo, as pessoas que fui conhecendo e os projetos que fui abraçando foram aquilo que mais motivou a permanecer e, sem sombra de dúvida, a ir mantendo e aumentando esta paixão pelo associativismo, pelas coletividades, por aquilo que é fazer coisas em conjunto. Antes de mais, dizer que o Tiago é o atual presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis, a FNAJ, representante do movimento associativismo, do movimento de associações juvenis portuguesas. Tiago, chegar aqui é obviamente meritório, na medida em que existe um sem número de associações no país inteiro e, portanto, ganhar notoriedade e liderar este conjunto de jovens é também um desafio constante, mas é também um mérito para um cidadão vianense. Como é que tudo isto começou? Como é que chegas até aqui? Ou isto sempre foi planeado por ti? Foi acontecendo? Fala-me aqui um bocadinho deste teu percurso dentro do associativismo. Sim, de facto, ou seja, começando pelo fim, nada foi planeado, pelo contrário, ou seja, foi um crescimento que foi acontecendo, começando eu, nos tempos já remotos, a ser presidente de uma associação de estudantes, neste caso da minha escola, da Escola de Barroselas. Na altura estava no 12º ano e candidatei-me e correu bem, ou seja, fui na altura eleito presidente contra 5 listas, o que na altura era um fenómeno também bastante interessante. Quando falamos às vezes que os jovens estão muito aliados destas questões da participação e por aí fora, eu concorri na altura e a minha equipa contra 5 listas e de facto o projeto que venceu foi o nosso. Depois daí até uma associação local, o Centro Recreativo e Cultural das Neves, em Vila de Punho, este sim, e que de facto me deu também muitos daquilo que são os valores que eu de certa forma fiz por ir preservando ao longo do meu percurso, nomeadamente aquilo que é a nossa capacidade de intervir socialmente, de compaixão, de camaradagem, de solidariedade, e que acima de tudo fui desenvolvendo nos inúmeros projetos que lá abracei. Mais tarde surge a Federação Distrital de Associações Juvenis. Aí foi também um desafio à época. Mais uma vez não era algo planeado, assim foi surgindo porque de certa forma iam acreditando que eu poderia ter esta capacidade de estar nos projetos e de desenvolvê-los e torná-los mais pujantes. E a Federação Nacional, essa sim é um desafio maior deles todos, não só pela dimensão nacional que a estrutura tem, porque representa mais de 1000 associações juvenis por todo o país, norte a sul, aos arquipélagos dos Açores e da Madeira, e porque acima de tudo tem mais de 500 mil jovens envolvidos em atividades diretas e indiretamente, isto é, desde os seus corpos diretivos até aos jovens que participam das atividades das associações. E de facto esta foi uma responsabilidade muito grande, primeiro assumir uma candidatura, que me obrigou a um processo que eu nunca tinha feito, que era fazer uma campanha para ser presidente. Exato, e nacional. Recordo-me me levantar às 6 da manhã para sair de Viana, para ir até à Guarda, da Guarda ir até Castelo Branco ir até Beja, a Faro, e depois no mesmo dia ainda regressar ao Porto para uma reunião com dirigentes associativos. E de facto isso foi das experiências que também mais me marcam, obviamente pela responsabilidade, mas também por aquilo as oportunidades que me criaram até então. E digamos que este
Na altura concorri, a minha equipa teve como adversário, como projeto adversário, um dirigente associativo de Coimbra, e parecendo que não, foi a primeira vez que eu senti, por vezes, foi a primeira vez que me acusaram de eu ser diziam eles, eu digo ao contrário, da periferia do país. E eu diria, não olho para Viana desse ponto de vista, pelo contrário, sempre defendi que o facto de estar em Viana do Castelo estou muito mais perto da Europa do que de vós, porque nós somos sim uma porta para a Europa, temos a Galiza aqui ao lado, temos outras oportunidades que outros territórios não têm, mas de facto foi a primeira vez que eu senti alguma centralidade, muitas das vezes, que estas organizações têm, seja a nível do norte e do centro, e fez-se na altura notar quando parecia que seria muito difícil alguém de tão longe, porque era a primeira vez que a Federação Nacional tinha um presidente de Viana do Castelo, pudesse assumir a liderança deste projeto, de facto. Em linhas muito gerais, o que é que faz um presidente da Federação Nacional? Lá está, dá a voz àquilo que são as 1000 associações, àquilo que são as suas necessidades, os seus objetivos, as necessidades que passam por apoios do próprio Estado, a partir do Instituto Português de Desporto e da Juventude. Porque o Tiago também tem um papel interveniente junto da Secretaria Exatamente. Em causa. Nós, de facto, o que nós pedimos para as políticas de juventude é sempre políticas que sejam feitas em cogestão, isto é, em conjunto, entre jovens e decisores políticos. E, de facto, a FNAJ é um player, é um stakeholder no domínio nacional, no plano nacional, e que faz essa relação de diálogo, de cooperação com o Estado, ao nível da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, do Ministério da Educação, que tem o ilustre Alto Minhoto também nos seus comandos, o Dr. Tiago Brandão Rodrigues, e que, de facto, também com a Presidência da República, ou seja, com aquilo que é o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que também tem aqui tido um papel crucial naquilo que tem sido o trajeto da Federação Nacional, dando também importância às causas, aos objetivos e às necessidades dos jovens e das suas organizações. Portanto, de uma forma muito geral, é levar esta voz daquilo que são o trabalho, daquilo que são as vontades destas organizações e dos jovens que delas fazem parte, aos agentes políticos. E daqui tentar sempre extrair políticas que consigam facilitar o seu trabalho no dia-a-dia. E temos conseguido grandes vitórias? Sim, eu penso que sim. Felizmente, esta ideia de políticas para os jovens, com os jovens, é uma realidade. Não era assim há muito tempo atrás. De facto, esta ideia de envolver os jovens na concepção, na discussão, na execução e até mais tarde na avaliação das próprias políticas, eu diria que é uma semente que já está perfeitamente germinada e que neste momento temos um país inteiro que olha para as políticas de juventude desta forma. E isso tem trazido aquilo que tem sido mecanismos da auscultação dos jovens, como Conselhos Municipais de Juventude, que até há um tempo era uma miragem, apesar da lei os prever desde 2009, mas atualmente eu diria que as câmaras que não têm Conselhos Municipais de Juventude estão numa pequena lista negra no que se respeita às políticas de juventude, mas digo pequena porque são pouquíssimas as que não o têm, mas também do ponto de vista nacional, aquilo que tem sido, por exemplo, a cogestão em organismos como o próprio Instituto Português de Desporto da Juventude, mas também daquilo que é, por exemplo, a Rede de Pousadas de Juventude, do qual a Federação Nacional é acionista desta rede, que tem umas pousadas que prestam serviço à mobilidade e ao turismo jovem, são avanços que nós queremos, porque acima de tudo o que nós pedimos, nós jovens, as nossas organizações, é ter um assento à mesa com aquilo que são os agentes políticos e discutir as políticas que são dirigidas a nós. Já te vou perguntar concretamente do lado pessoal, porque isto acaba por ser também uma conversa muito pessoal. Aquilo que te preocupa mais neste âmbito da juventude e quais são as principais preocupações dos jovens, pelo menos aquelas que te fazem chegar e obviamente que tens também a obrigação de transmitir junto do poder político, mas antes de irmos novamente a esse tema, falaste há pouco de toda a tua carreira que tem estado sempre muito ligada a um conjunto de lutas. Isto faz de ti um homem de causas, desde muito jovem. Eu acredito que sim. Acima de tudo fez com que eu tivesse a percepção de que a nossa voz importa e que de facto há espaço para ela, que nós podemos também, a partir daquilo que são as nossas causas, transformar as nossas comunidades, começando, digo sempre, pelo nosso bairro, depois da nossa cidade e depois, quem sabe, no país. Ou seja, o meu percurso é um bocadinho assim, ou seja, eu começo lá está para a Associação de Base Local, em Vila de Punho, do qual me recordo ter feito rastreios, a minha área é ligada à saúde, ter feito rastreios cardiovasculares. Na altura nós tínhamos mais de 600 pessoas a recorrer a estes rastreios no Largo das Neves, diria eu, no mítico Largo das Neves, para mim, que diz muito.
O voluntariado aqui é fundamental, não é? Desde sempre. Crucial. Eu diria que quem está nestas organizações sabe que o voluntariado é o pilar de todo o nosso trabalho. Aliás, eu costumo dizer que é o voluntariado e a carolice. Nós temos muita carolice por fazer coisas, projetos que umas vezes vão ser bem-sucedidos, outros nem tanto. O importante é que nós entendamos que aqueles projetos têm como missão servir a comunidade, servir um coletivo, porque acima de tudo também é essa questão. Estas organizações, estes espaços, não servem para nós nos servirmos, pese embora nós vamos adquirindo competências à medida que vamos liderando projetos, liderando equipas, que vamos estando a falar em público, que vamos até fazendo reuniões com autarcas, que às vezes eu lembro-me que na altura reuni a primeira vez com o engenheiro José Maria, na altura, e tinha cerca de 19 anos, e que para mim era uma coisa bastante complexa, assustadora, porque de facto era o Presidente da Câmara que me estava a fazer questões que a qualquer momento eu podia não ter resposta para elas, ou o nervosismo poderia não me deixar com que eu conseguisse ter a melhor resposta. E de facto digo isto, que estas organizações dão-nos também depois este sentido de responsabilidade social, mas também estas competências, nós irmos de certa forma ganhando estas soft skills que hoje em dia são tão faladas e que nós nas associações juvenis vamos tendo como aprendizagem. Portanto, isso és talvez a pessoa certa para desmistificar aquela velha ideia de que os jovens de hoje em dia não se importam com rigorosamente nada. De todo. Eu acho que há sempre... A frase mais antiga do mundo será precisamente essa. Eu acredito e farei de tudo para não a dizer, mas cairemos todos na tentação de dizer que no nosso tempo, né, a nossa juventude é que era muito mais interventiva e muito mais ativa. Isso não é uma questão de paternalismo, nem coisa que o valha. É uma questão porque as coisas mudam. Eu recordo este exemplo. Nós, sociedade, durante muito tempo apelidamos os jovens a estarem nas redes sociais, no Facebook, permanentemente a discutir coisas, a perder o seu tempo, já não iam a tertúlias de café, já não iam nada disto. O que é facto, envolvidos há alguns anos, não há político que não tenha uma página de Facebook e não faça do Facebook, das redes sociais, um espaço de intervenção política. A única coisa que mudou é que a sociedade passou a encaixar aquele modo de participação, que até então no início era muito, de certa forma, mal encarado, como uma forma de participação. Tendo já por lá passado, porque agora os jovens já estão noutras redes sociais, já não é o Facebook, tendo por lá passado já os jovens. Portanto, eu direi sempre que uma geração a seguir à outra terá sempre a tentação de dizer que nós participávamos mais, nós fazíamos mais, mas eu acho que o desafio será sempre procurarmos entender as formas de comunicar, de estar e de se relacionar das gerações que vêm a seguir à nossa. Mas portanto, até pela forma, até pelo papel que desempenhas atualmente e pela voz ativa que tens e pela proximidade que tens com os jovens, em particular com os que estão à frente de um conjunto de associações juvenis, é uma frase que não faz sentido. Há cada vez mais jovens envolvidos nas causas. Há outras formas de luta, correto? Exatamente. Nós vemos, facilmente nós identificamos várias causas para a minha geração e para as gerações anteriores. O clima, as ações contra o racismo, contra a homofobia, contra os direitos ou a favor da igualdade de género. Portanto, nós facilmente identificamos várias causas que os jovens têm abraçado e têm feito delas bandeiras. Portanto, nós, se o dissermos que eles participam menos, eu direi sempre, participam de forma diferente, como estava a dizer, e nunca menos, pese embora haja aqui oscilações naturalmente e os tempos da sociedade, do mundo, são diferentes de uns para os outros e, portanto, aqui também haverá, por vezes, mais causas em que os jovens podem reivindicar e agarrar do que noutras alturas, pese embora elas existem sempre e a minha geração tem-nas muito presentes. Portanto, atualmente, bate-se, para além de todas estas, com aquilo que é uma emancipação condigna. Nós queremos ser independentes, ter o nosso projeto de vida, eu diria ser felizes na nossa sociedade, e isso às vezes não está a ser tão fácil quanto outras gerações, e portanto aqui nós temos feito um bocadinho também de pressão e intervenção para que isso seja cada vez mais acessível. Olha, estava aqui a dar uma vista de olhos ao teu vasto currículo, desde logo, e já aqui falamos na qualidade de Presidente da Federação Nacional de Associações Juvenis. De resto, estivemos aqui em Viana do Castelo não há muito tempo. A cidade acolheu o 15º Encontro Nacional de Associações Juvenis, na altura com mais de 1000 jovens dirigentes vindos de todo o país, e tiveste a oportunidade de dirigir a todos, e muito bem, pelo que me chegou em termos de feedback. Mas também já aqui falamos
falamos de outros papéis que tens tido, nomeadamente ao nível da vice-presidência do Conselho Económico e Social, enquanto conselheiro na Comissão de Cidadania e Igualdade de Género. És também um habitual cronista em alguns jornais e revistas nacionais de referência, como a Visão, o Público, o Diário de Notícias, o Observador, o Dinheiro Vivo. Enfim, o teu currículo é vastíssimo, és super interveniente, e agora aqui fiquei só na dúvida de uma coisa, porque diz aqui que um dos teus jogos favoritos é xadrez. És um estratega? Eu acho que, acima de tudo, gostava de ter mais tempo para ser um estratega. Na verdade, acima de tudo, xadrez é uma paixão. Eu, na minha associação juvenil de base local, no Centro Recreativo Cultural das Neves, criei o Clube de Xadrez. E o Clube de Xadrez, como se pode calcular, não é o clube mais popular. Não, eu tinha lá amigos que gostavam mais de jogar ping-pong. Ora, aí está, exatamente. O ping-pong, sem dúvida nenhuma, que tinha muitos mais, e tem muitos mais adeptos do que o xadrez. Mas o curioso foi que, precisamente através dos jovens que estavam no ténis de mesa, até muitas vezes por uma questão de concentração, de uma estratégia que também precisavam para todas essas modalidades, eles ganharam um gosto também, e o clube de xadrez foi crescendo assim, alimentado também por aquilo que eram jovens que estavam, neste caso, no ping-pong, no ténis de mesa, que depois iam também, até muitas das vezes nos tempos mortos, jogar um bocadinho de xadrez. E eu acho que o xadrez, sem dúvida nenhuma, que faz parte de mim. Eu gosto bastante das coisas pensadas, pese embora, como disse, aqui essa serenidade que o xadrez me dá tem sido fundamental para a minha atividade enquanto agente que dialoga com os decisores políticos, mas nunca se colocou naquilo que foi, digamos, a minha carreira, se é que se pode chamar, ou o meu percurso, porque de facto a espontaneidade foi sempre liderando muito tudo isso. E se há uns anos me perguntassem se eu queria ser Presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis, eu diria que não, porque não estava nos meus horizontes. É uma situação que aconteceu e que de facto surge, assim como outros convites para o Conselho Económico e Social. Esse é um desafio muito mais recente e que me meteu algum receio, porque nós estamos a falar do maior órgão de concertação social do país, onde temos figuras, é presidido pelo Dr. Francisco Assis, tem figuras como o Dr. Paes Maduro, teve a Dra. Ferreira Leite, tem a Dra. Ana Drago, ou seja, tudo figuras da política ativa ou que estão, alguns já não tanto na política partidária, mas que continuam a intervir, e que de facto dá algum friozinho na barriga quando nós intervimos num plenário na Assembleia da República perante tais figuras. Mas sem dúvida nenhuma tem sido um desafio que, embora o Presidente do Conselho Económico e Social também não o objetivo de oxigenar o órgão, de torná-lo mais jovial, também foi trazendo para os lugares de maior responsabilidade no órgão, neste caso, jovens com a sua visão e com a sua irreverência, para também dar uma agitação a um órgão que se quer dinâmico, vivo e pujante, pois nós damos pareceres sobre o Orçamento de Estado. Aliás, agora não temos, infelizmente. Íamos ter as reuniões, mas foram desmarcadas recentemente. Mas damos pareceres para o Orçamento de Estado, para as grandes opções do plano, entre outras questões estruturais do país. Portanto, acho que essa serenidade, e voltando ao início da pergunta, que o xadrez me foi dando, que é acima de tudo também, o xadrez tem a particularidade, nós somos mais bem-sucedidos se nós tivermos a capacidade não só de estar a jogar, a fazer uma jogada perfeita, mas ter 10 jogadas previstas, bem pensadas. Por essa é a nossa vantagem sobre o adversário, é precaver-nos e prevenir, e acima de tudo prever aquilo que possam ser as jogadas futuras. E já prevês qual é a tua próxima jogada no futuro? Aqui, obviamente, também desculpa a provocação, mas aqui há uma questão clara, ou seja, nós vamos ganhando, como eu disse, este bichinho que entrou desde cedo vai ganhando várias formas e vai evoluindo e não é estanque. Obviamente que eu acho que a vontade de intervir socialmente é algo que neste momento marca muito aquilo que é a minha vida, e que, se eu puder continuar a fazê-lo neste meio, no meio associativo ou noutras formas, obviamente para mim me realizaria, porque de facto foi algo que eu me fui, de certa forma, especializando face às oportunidades que fui tendo. E seguramente irás continuar a ter um percurso brilhante. Tu que tens uma ligação académica à área do direito, como é que está essa fase da tua vida? De facto, ou seja, como digo, inicialmente era a área da saúde, e daí os rastreios que eu fui fazendo e por aí em diante. É claro que estas experiências também mais políticas, porque
no fundo, nós estarmos a dialogar ou debater ou a defender na Comissão da Juventude do Parlamento, nós temos de ser também políticos e, acima de tudo, porque do outro lado também o estão, e portanto nós temos de conseguir, de certa forma, ombrear ou até convencê-los do que vamos lá levar é uma proposta que tenha pernas para andar. Eu fui desenvolvendo aqui também um bocadinho o gosto por aquilo que era o direito, por aquilo que era a forma do sistema político se organizar, e depois percebi que o direito nos dava tudo isso. Tanto é que as cadeiras de direito são muito... Se calhar foi aí que eu percebi porque é que temos tantos advogados como políticos ou na Assembleia, pois de facto a visão e o conhecimento que se ganha sobre as normas, sobre as leis, sobre o funcionamento dos vários órgãos de poder é muito mais fácil após frequentar, ou claro, torna-se mais fácil após frequentar precisamente o direito. E o direito tem sido feito, como dizem os meus professores, infelizmente, quando eu tenho tempo, quando a FNAS me dá tempo, eu vou fazendo o curso de Direito. O que dizem eles, que é uma pena, porque deveria ser ao contrário, mas a verdade é que as duas juntas tornam-se às vezes complicadas, porque a gestão em Lisboa, a gestão do tempo é terrível. A Faculdade de Direito da Universidade do Porto, e pese embora já aqui uma tolerância enorme dos meus professores, por vezes torna-se bastante complexo. Mas lá chegaremos um dia, garantidamente. Claro, temos tempo, não é? Lá chegaremos. Objetivo. É um objetivo. Estava aqui, e já aqui na reta final da nossa conversa, que já vai um bocadinho longa, estava aqui a dar uma espreitadela a mais alguns dos teus percursos, nomeadamente enquanto orador. Foste orador convidado nas Assembleias Gerais da European Confederation of Youth Clubs, em Estrasburgo. Também orador convidado na Escola de Voluntariado da Rede Nacional de Associações Juvenis da Guiné-Bissau. De todo este percurso, Tiago, se puderes definir, não lhe vou dizer um ponto alto, mas um momento que realmente te sentiste gratificado por ter lutado, por ter se envolvido numa determinada causa, num determinado projeto, o que é que tu identificarias como o ponto alto desta tua luta em prol dos jovens? Claro que e os dois exemplos são dois planos muito antagónicos. Um é ao nível europeu, onde nós a nível europeu discutimos uma política para os jovens muito mais baseada naquilo que são os direitos da juventude, naquilo que são o acesso à habitação, o acesso ao emprego digno, o acesso àquilo que é uma educação cada vez de excelência. E deu-me um gosto enorme, são espaços de discussão fundamentais, mas eu diria que o ponto alto foi precisamente quando estive na Guiné-Bissau, a convite precisamente também do próprio governo, da própria rede de associações, e de facto foi, acima de tudo, não posso negar que foi um choque de realidade, ou seja, eu não estava, possivelmente não me preparei tão bem para essa viagem, na altura à Guiné-Bissau, à Escola de Voluntariado, e acima de tudo o que eu vi de facto é que nós temos muito ainda para fazer e que o mundo não tem de ser assim só porque é. E que cabe-nos a nós, jovens, com a nossa irreverência, com a nossa impaciência, com o nosso desassossego, espicaçar, estimular os agentes políticos a que façam realmente algo para inverter muitas das vezes aquilo que são desigualdades sobre-humanas. De facto, o que eu ali vi foi um conjunto na Guiné-Bissau, em Gabu, numa cidade do interior da Guiné, na parte continental. Foi um grupo de mais de 700 jovens extremamente motivados a adquirir competências para mudar as suas comunidades. Contudo, acho que as desigualdades que eu pude ver e que constatei levou-me a determinada altura a uma certa frustração, pois de facto, por vezes, aquilo que era a vontade de agir e de transformar não era acompanhada por aquilo que podiam ser os agentes políticos locais. E ficava muito por fazer, não porque os jovens não o quisessem, mas acima de tudo porque não havia aquilo que era uma resposta de quem de direito e de quem poderia também criar essa diferença. E essa foi o ponto alto pela parte, de certa forma, diria eu, de imprevisibilidade que também tive quando por lá passei, acima de tudo por ver que muitos sonhos iriam ficar pelo caminho. E o mundo não se pode dar ao luxo de perder uma juventude tão sonhadora, tão interveniente e com tanta vontade de fazer a diferença. E sim, acho que aí todos nós somos poucos para mudar o nosso mundo. Mas há uma coisa que, e a minha presença na FNAS, a minha participação na FNAS está a terminar também, e há uma convicção que eu de lá saio, é que eu nunca
ou melhor, durante a pandemia eu ganhei essa certeza absoluta com o trabalho altruísta de muitos jovens, quando muitas vezes eram acusados de serem eles propagadores do vírus, etc., mas parece que se esqueciam de que eram eles que também levavam os medicamentos aos idosos que estavam fechados em casa, ou que faziam campanha de sensibilização na rua, etc., etc. De facto, há uma convicção inabalável, é que a minha geração está na linha da frente para um mundo melhor, e falo todos os dias em prol daquilo que são os seus amigos, os seus vizinhos, os seus pares, na exata medida em que nós queremos deixar o mundo melhor do que aquilo que encontramos. E enquanto isso assim for, sejam estes sonhos, e pode a realidade vir a defraudar-nos este sonho de tornar um mundo num espaço melhor, o que é certo é que enquanto nós estivermos capazes de os alimentar, sem dúvida nenhuma, que a nossa sociedade irá prosperar e o mundo irá ser muito melhor com a participação e intervenção dos jovens. De facto, esta é a maior lição que eu tiro da FNAS, e para um vienense que veio de Vila de Punho, ter tido a possibilidade de ver muitas zonas do mundo como eu tive, fiquei com a certeza de que somos uns privilegiados em Viana do Castelo, por termos as políticas que temos, por termos as acessibilidades que temos, por termos o desenvolvimento que temos cá, acima de tudo a segurança, o acesso à educação e, atualmente, porque se estamos nesta conversa é porque há uma política planeada para a juventude, temos uma estratégia para os jovens que querem cá viver, que querem cá fixar e, acima de tudo, que querem criar a sua família, constituir família neste espaço que, para mim, serei sempre suspeito, porque é das cidades mais bonitas que eu já vi até hoje no mundo. E haja sempre jovens, Tiago, que, como o Tiago, de facto, façam por merecer estas oportunidades que são dadas no âmbito, às vezes, das curtas políticas que ainda existem para a juventude, mas que felizmente já vão existindo, façam, obviamente, o uso delas da melhor forma, como o Tiago está a fazer, um jovem de excelência do Concelho de Viana do Castelo, natural de Vila de Punho, 33 anos. O Tiago é nosso convidado hoje para terminarmos a nossa conversa, pegando numa pergunta que há pouco ficou ali um bocadinho pendurada, que eu disse que ia voltar a ela, mas de alguma forma já foi respondida aqui pelo Tiago, mas pegando um bocadinho nesse espectro pessoal daquilo que o Tiago gostava de ver resolvido nos próximos 10 anos relacionado com esta matéria da juventude, e ao mesmo tempo ligando isto para quem nos está a ouvir, para os jovens da tua geração ou de gerações antecedentes, enfim, que exemplo, que mensagem lhes queres deixar na ótica de lutarem realmente não só pelos seus objetivos, como pelo objetivo comum do bem-estar da sociedade onde estão inseridos? Começando pela primeira parte, ou seja, eu acho que não existe melhor ou política maior que os jovens possam defender e querer ver resolvida que não aquilo que seja a sua emancipação. De facto, essa é uma das bandeiras que nós temos vindo a assumir, e aqui eu costumo ser politicamente pouco correto, porque a juventude permite-me isso, e pelo menos enquanto estou no cargo eu posso desafiar os agentes políticos desta forma. E uma coisa que eu tenho dito de forma muito clara a todos os agentes políticos é que nós estamos cansados de rótulos tais como a melhor geração preparada de sempre, a geração que fala línguas, a geração que faz voluntariado, a geração que vive um Erasmus e que conhece a Europa de les a les, mas que depois, quando chega a hora de emancipar-se, nada disso se traduz em oportunidades melhores para nós constituirmos a nossa família. Sou muito franco quanto a isso, e quando me deparo com todos os agentes políticos, saberão sempre que a conversa será uma conversa amena, mas acima de tudo com objetivos muito claros. E nunca nada ficará por dizer. E o que eu gosto de dizer aos jovens como eu e outros das gerações anteriores à minha é que, de facto, nunca percam a voz. No dia em que nós assumirmos um papel passivo, estamos a deixar que os outros decidam precisamente aquilo que é o nosso futuro. E não há nada mais verdadeiro de que, se nós somos o presente e o futuro, então que sejamos nós a escolher como é que esse futuro será. Portanto, esta é a mensagem que eu gostava de dar a todos os jovens vienenses, a todos os jovens de todo o país e a todos aqueles que, de certa forma, nos possam ouvir e que possam também ganhar com esta conversa uma vontade de serem mais participativos, porque a sociedade e a nossa democracia é sempre mais forte quando todos participamos, e todos implica a juventude, naturalmente. Tiago, muito obrigado por este bocadinho, por nos dares a oportunidade de conhecer um bocadinho melhor, e por deixares aqui as tuas mensagens também ao nosso auditório, a quem nos segue aqui através da rádio, mas também através das plataformas digitais neste podcast. Desejar-te, obviamente, as maiores felicidades, dizer-te que esta casa está sempre aberta também para novos desafios, sejam eles no âmbito da juventude ou
outros que se justifiquem e desejar-te mais uma vez então um enorme sucesso na tua carreira e é um orgulho, obviamente, para nós enquanto vianenses ter um jovem com o teu percurso a levar Viana do Castelo tão longe. Muito obrigado e espero nunca defraudar essas palavras. Muito obrigado. Tiago Manuel Rego, 33 anos, natural de Vila de Punho, Viana do Castelo, o nosso convidado de hoje no podcast Juventude à Conversa, uma parceria entre a Rádio Alto Minho e o Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Mais um exemplo de um jovem oriundo do concelho que dá cartas no país e lá fora em prol de objetivos maiores. Voltemos no próximo mês para aquilo que será o último episódio desta série de 2021 e cá nos encontramos então na antena da Alto Minho FM ou então na página também da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Até breve. Juventude à Conversa, todos os meses na Alto Minho FM. Juventude à Conversa, os jovens revelação do concelho na primeira pessoa. Um programa com o apoio do Gabinete da Juventude da Câmara Municipal de Viana do Castelo.